Olá, estudantes do Evangelho de Marcos, tudo bem? Chegamos ao capítulo 10, um capítulo extenso, onde Jesus vai estar tratando de assuntos relacionados ao casamento e ao divórcio, abençoa as crianças, conversa com um jovem rico na sua angústia por uma resposta relacionada à vida eterna, trata do perigo das riquezas quando ela encontra o caminho do coração e se torna um obstáculo na nossa busca em direção ao reino de Deus. Também fala da sua morte e ressurreição, mostrando os acontecimentos que estão para chegar, trazendo um alerta aos discípulos, uma conversa bem particular com seus discípulos. E logo depois um assunto que já havia acontecido no capítulo 9, volta agora para a mesa, volta para a cena, que é a conversa sobre o poder, quando Tiago e João chegam até Jesus e pedem para que um sente à sua direita e outro à sua esquerda. Ele vai dizer que na cultura do reino de Deus o procedimento é outro e a disposição do coração deve ser de servo. E termina o capítulo do encontro de Jesus com o cego Bartimeu no seu grito por misericórdia, encontrando restauração e seus olhos sendo abertos. Meu desejo é que você cresça na consciência, no coração, dentro do Evangelho de Marcos, que o Senhor fale ao seu coração e que você tenha uma excelente aula. Olá, estudantes, chegamos à aula no capítulo número 10, a importância de você dar uma lida nesse capítulo antes da aula, para que você possa ter uma melhor compreensão de tudo aquilo que a gente vai tratar. Você vai ver que existem alguns temas que se assemelham ao capítulo 9, como a questão do poder, Tiago e João novamente discutindo sobre isso, uma criança ocupando o lugar central no assunto, e mais uma vez os discípulos não conseguindo ter uma total compreensão. Mas antes da gente chegar nesse assunto relacionado à criança, ao poder e essas coisas, nós vamos ver um assunto bem delicado, que é o assunto do divórcio. Jesus vai tratar dos versículos 2 até o versículo 12, a questão do divórcio. O texto começa nos falando dessa jornada de Jesus, quando ele se levanta e vai para o território da Judéia, além do Jordão, e mais uma vez as multidões estão seguindo Jesus, ele está ensinando. A gente já falou isso algumas vezes, mas a partir do capítulo 8 é um segundo tempo do Evangelho de Marcos, onde Jesus está se concentrando mais nos ensinos. Ele alertou sobre isso, dizendo que não haveria mais os sinais como estavam acontecendo naquele tempo. Ele mostra que os sinais não foram capazes de produzir a fé necessária no coração de muita gente. E a partir do capítulo 9, a sua jornada em direção a Jerusalém e ao Calvário ao mesmo tempo é um momento de muito mais ensino. E agora alguns fariseus se aproximam de Jesus, mais uma vez tentando trazer uma pergunta até ele, com o objetivo de ver alguma falha em Jesus, nos seus argumentos, algo que contrariasse a lei de Moisés, e é isso que eles estão apresentando. Então, para que a gente possa entender qual é a discussão histórica que está acontecendo nesses versículos 2 ao 12, nós precisamos compreender que a lei de Moisés obrigava o homem que não desejasse mais permanecer casado a entregar à mulher uma certidão de divórcio. Diferente da nossa cultura, que a gente, ao se casar, a gente faz um documento, a gente assina um papel. Dentro da cultura judaica, esse papel era assinado quando havia o divórcio. Então, eles estão tratando dessa certidão de divórcio que a mulher precisa ter quando uma separação acontece. Por que isso? Porque isso significava que ela estava abrindo mão de qualquer direito de posse. Havia uma relação econômica nisso. Na cultura semita, a mulher era propriedade do homem. O casamento e o divórcio eram regulamentados por transações econômicas. A mulher repudiada pelo marido e que não recebesse a certidão de divórcio permanecia vinculada economicamente a ele. E quem quisesse se casar com ela deveria indenizar o marido. Está percebendo qual é o motivo da certidão? É como se fosse um contrato de posse, uma escritura, coisa nesse sentido. Enquanto esse homem não desse isso a essa mulher, havia um poder econômico atrelado a ela, que se alguém a desejasse ou quisesse casar com ela, deveria comprá-la. Então, haveria aí, será que o homem poderia liberar sem ter nenhum tipo de lucro econômico relacionado ao divórcio?
Por essa razão, o profeta Malaquias disse que Deus odeia o repúdio. Ele está separando a questão de repúdio e divórcio. Não era justo repudiar uma mulher sem dar a ela uma carta de divórcio. Ao ser questionado sobre o divórcio, Jesus relembra esse princípio da lei, que estabelece a distinção entre repúdio e divórcio, e deixa claro que o padrão moral de seus seguidores implica a relação de justiça, especialmente na proteção dos direitos da mulher. Mas Jesus vai além e faz referência a 2 rabinos de sua época. Então, o primeiro assunto que Jesus vai tratar é a questão de justiça e a questão econômica. Ele trata disso antes de tratar da questão diretamente relacionada ao divórcio, as implicações disso. Então, ele está dizendo, vocês precisam aprender a resolver isso. E essa mulher precisa ser tratada com dignidade. Havia aí uma palavra de Jesus no sentido de proteger os direitos dessa mulher e também as responsabilidades desse homem, automaticamente as responsabilidades dessa mulher e as responsabilidades e as implicações desse homem. Então ele está tratando o casamento de uma maneira bem ampla e por isso que ele toca nesse assunto, mostrando isso, que casamento é necessário que haja essa compreensão de responsabilidade, justiça. Essas coisas devem conduzir os rumos, e quando há um litígio, quando há um divórcio, quando há uma separação, haverá também a busca pela justiça e pelos direitos diante disso. E aí, no segundo momento, ele trata de uma maneira mais profunda as implicações disso, e ele vai agora trazer 2 escolas para a conversa, que é a escola de Hillel e a escola de Shammai. O que isso significa? O rabino Hillel defendia que qualquer motivo poderia legitimar um divórcio. Como assim? Se uma mulher, fazendo o seu almoço, ela estragasse a mistura, ela queimasse o arroz, esse homem poderia dizer, não dá mais, você não está cumprindo bem com as suas responsabilidades, com aquilo que está nas suas mãos, então a partir de agora eu quero me separar de você. Então, se essa mulher estivesse fazendo qualquer dever do dia a dia, das suas responsabilidades como dona de casa, como esposa, e ela não estivesse desenvolvendo de uma maneira muito séria e correta o seu papel, automaticamente esse homem poderia pedir o divórcio, dar a ela a carta de divórcio, se separar e assim por diante. Shammai já era uma outra escola que interpretava de uma maneira um pouco diferente, mostrando que a relação do casamento e a sua separação tem algo mais profundo, ele não pode ser tratado com tanta insignificância como a escola de Hillel está dizendo. Ele dizia o seguinte, afirmava apenas que através de uma imoralidade sexual, ou seja, uma traição, de um adultério, justificava o divórcio. Então, o divórcio não pode ser uma iniciativa, um caminho, uma decisão a partir de questões pequenas dentro de um casamento, mas deve abranger alguma coisa muito mais profunda, né? Deve ter aí uma falta grave para que isso aconteça. Não são as faltas diárias que qualquer relação de casamento pode experimentar, que elas naturalmente surgem, mas ele está dizendo somente através de algo realmente delicado, complicado, né? Jesus sempre vai tratar a questão sexual como algo sagrado, algo santo. Isso não é uma realidade somente de prazer, isso tem a ver com a questão sagrada, né? A possuir o corpo de alguém, se entregar. Esse ambiente de amor é um ambiente sagrado. Jesus concordou com isso. Jesus sabe que a relação conjugal implica ser uma só carne e que o casamento é usado pelos profetas como figura do relacionamento entre Deus e Israel. Muitas vezes isso é colocado, a aliança é uma palavra muito utilizada. Você vai ver que o Novo Testamento, essa figura do casamento, ela é agora colocada dentro da relação com Cristo e a sua igreja. Então há uma figura de linguagem que expressa a relação de Deus, mostrando a beleza, mostrando como é sagrada a construção familiar, mostrando como isso reflete a imagem do seu Criador, como isso aponta para Deus. Quando a gente vai para o Éden, a gente percebe essa instituição sendo constituída pelo próprio Deus, né? Ele faz o primeiro casamento.
Quando ele quer fazer alguma coisa boa, ele faz uma família, ele faz um homem, ele faz uma mulher, mostrando esse ambiente como um ambiente sagrado. E essa figura dessa relação entre homem e uma mulher, muitas vezes também utilizada por Deus para mostrar a sua relação com Israel e a relação de Cristo com a igreja. A relação de dois se tornando um só nos assemelha a Deus. Em que sentido? No plural, Pai, Filho e Espírito. Há uma pluralidade nessa relação, ao mesmo tempo que casamento significa a mistura de duas pessoas que se tornam uma só carne. Essa ideia de algo que a gente não consegue mais distinguir. E a gente percebe que o divórcio é uma construção que se torna efetiva e chega ao seu cumprimento para a gente que já está se divorciando. O divórcio, mais do que assinar seja no início, como é o nosso, ou no final, como era na cultura judaica, é muito mais um separar do coração, da alma. O casamento é uma ligação de vida, de alma. Muitas pessoas podem estar casadas no papel e divorciadas no coração. Então esse é o olhar de Deus e é isso que Ele está querendo nos mostrar da seriedade dessa relação, que ela reflete a imagem do seu Criador e cada um deve desenvolver dentro dessa relação a sua vocação, cumprindo com o seu papel, cumprindo com aquilo que foi designado pelas Escrituras. Então nós temos uma vocação, cada um tem o seu papel, a gente não está num conflito, a gente está desenvolvendo a nossa vocação dentro de uma união que a gente compreende que foi designada por Deus. E aí a gente continua, mas ao mesmo tempo é uma unidade indissociável. 3 pessoas mais um Deus, a Trindade, e o casamento refletindo a Trindade. Então a Trindade é como a gente na teologia pode utilizar a figura de uma família e a gente percebe que também essa imagem deve ser refletida na construção dos nossos laços familiares. Assim é o casal, uma unidade plural, um homem e uma mulher, 2 pessoas, mas uma só carne. Eis porque a relação homem e mulher é sagrada e porque Jesus ensina a preservação dessa unidade a qualquer custo. Então esse é o princípio que Jesus está trabalhando aqui, a preservação dessa unidade a qualquer custo. Está dizendo, vocês precisam lutar, vocês precisam... O homem precisa amar a sua mulher como Cristo amou a sua igreja. Essa mulher precisa ser submissa ao seu esposo. E é uma entrega sacrificial. Não pode tratar do casamento com leviandade, de uma maneira que ele pode acabar de qualquer maneira. Então há uma seriedade, há um tom de seriedade para essa relação que Jesus está nos mostrando. Então ele trata disso, de uma relação que deve ser mantida a qualquer custo e em todo o tempo. Mas e aí? E aí como que a gente vai lidar com o divórcio diante disso? A gente sabe que esse é o ideal de Deus, o plano perfeito de Deus para as nossas relações, para a nossa relação conjugal, mas o fato é que nós vivemos uma sociedade que se divorcia, de pessoas que estão vivendo uma outra realidade. Como que a gente lida com isso? Então aí ele vai trabalhar a lei do divórcio, dizendo que ela foi criada para promover relacionamento de justiça entre os casais e possibilitar a criação de vínculos de amor sem abusos nem crueldades. Então, há uma lei que é estabelecida para que haja a justiça, para que haja aí princípios onde os afetos serão preservados e onde pessoas estarão seguras nos seus direitos. É absolutamente para uma sociedade como a nossa, que banalizou as relações entre o masculino e o feminino e profanou a sacralidade do sexo. Então, uma sociedade que vive sobre a estrutura e as marcas da queda, do pecado, como que a gente lida diante do desígnio de uma relação perfeita entre homens caídos e imperfeitos que em algum momento vão sofrer o rompimento dessa relação, e aí o divórcio existe para que os direitos sejam guardados, preservados, que a justiça seja feita de maneira que isso também se torne algo que não contribua para o mal nessa relação que já está se acabando. O casamento e o divórcio estavam entre os mais agudos problemas sociais daqueles dias, quanto estão nos dias de hoje. A gente percebe que essa é uma realidade muito comum. Posso estar até falando com gente que já experimentou disso
e isso não é uma coisa fácil para quem experimenta, é difícil reconstruir a vida, é muito doloroso para os filhos, é muito doloroso para quem experimentou, é muito doloroso carregar uma marca como essa, e a gente precisa da graça de Deus, do amor de Deus, do toque do Senhor, do perdão de Deus e também ter essa disposição em perdoar, em amar e exercer a misericórdia, mesmo quando esse momento chega. Mesmo depois de lutar, tentar construir, a gente ainda viver a triste realidade de um casamento rompido, a gente vai ver que as marcas e as consequências são extremamente difíceis e precisa da graça do Senhor sendo derramada sobre essa realidade. E aí ele vai falar sobre o divórcio como uma realidade que acontece a partir da dureza do coração do homem. E ele trabalha que a realidade do divórcio é por causa disso. Assim, a lei do divórcio não representa o ideal para o casamento, mas o que fazer quando algo dá errado. Jesus disse que é uma concessão, não tem um outro caminho. Quando, mesmo a gente querendo que dê certo, colocando os nossos esforços, nossos recursos, nossa energia, nossa vida, nossa paixão, chega uma hora que isso, por questões inexplicáveis ou explicáveis, chega aquele dia que a gente percebe que deu errado, e aí Jesus abre essa concessão. Embora ordenada por Deus, isso não representa os elevados padrões de Deus. Então, é uma marca dura, que não está dentro do ideal de Deus, mas é experimentada, e a gente já disse que isso é extremamente difícil para quem prova desse momento amargo em sua vida. Tanto marido como mulher têm a obrigação de não poupar esforço algum no sentido de manter o casamento intacto. Ok? Então, para quem está casado, que você compreenda isso, esse esforço, essa dedicação para manter esse casamento intacto, essa relação abençoada pelo Senhor. Para quem já viveu a dureza disso, mesmo depois há uma concessão divina, e a minha oração é que haja graça do Senhor na reconstrução das áreas quebradas da sua vida. E se você está vivendo um momento delicado também na sua relação conjugal, a minha oração é para que você possa continuar colocando seu esforço, dedicando e tentando da melhor forma possível na construção desse casamento, ok? Esse é um tema delicado, é um assunto que Jesus está tratando, e ele trata de uma maneira muito abrangente. Ele pega a questão histórica, ele mostra o ideal de Deus, ele mostra a imagem da Trindade sendo refletida nessa relação, mostrando como isso é sagrado. Também ele vai tratar, depois de mostrar isso, o que as escolas estão dizendo sobre essa relação conjugal e dizer qual é a escola que se aproxima mais do ideal de Deus. E ele vai nos mostrar que o divórcio também é um momento onde os direitos de cada um devem ser guardados, a dignidade e o respeito devem prevalecer mesmo nesse momento amargo, nesse momento difícil. Ok? Chega o segundo momento, onde a gente agora... Jesus abençoa as crianças a partir do versículo 13 do capítulo 10. A gente já tinha percebido uma criança no cenário no capítulo 9, então você não está repetindo a aula, eu não estou repetindo a mesma aula. Pode parecer que o assunto é o mesmo, mas agora lá tinha a transfiguração no capítulo 9, está lembrado? E aí a gente começou com isso, e nesse a gente começa com o divórcio, mas novamente uma criança aparece agora, e os discípulos não compreendem aquela criança que foi colocada no centro do cenário, quando ele coloca no meio deles, tomou a criança no braço, e ele diz: quem receber essa criança, olha só o que diz o versículo 36 e 37 do capítulo 9. Trazendo uma criança, colocou no meio deles, e tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer um que receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas a que me enviou. E aí a gente vai para o capítulo 10, no versículo 13. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Engraçado isso, né? Ele está dizendo que a porta deve se abrir, que esse deve ser um ambiente de acolhimento, que as crianças são bem-vindas, que o colo de Jesus está aberto para essas pessoas. E quando isso acontece, quando eles estão sendo colocados diante dessa realidade, eles se comportam totalmente
contrário àquilo que ele havia ensinado um pouco antes. Marcos sempre vai nos apontar para essa fé tardia dos discípulos, para essa falta de compreensão na caminhada. Só aquele que aceitar o reino de Deus como um coração receptivo e puro de uma criança, como um dom gracioso do Senhor, poderá desfrutar plenamente de todos os seus privilégios. Jesus toma nos braços e os abençoa. Aquele que tem tempo para as crianças, enquanto está a caminho no Calvário, ainda ama as crianças e as abençoa. Então perceba, a agenda de Jesus está a caminho. É um momento de tensão, onde a coisa cada vez está mais perto, aquilo que os discípulos não estão conseguindo compreender, e quando compreendem não aceitam. Mas mesmo assim ele para esse momento agradável, esse ambiente onde as crianças cercam Jesus, tomam o seu colo, mostrando que o reino de Deus é um reino onde eles são bem-vindos, é um reino onde as crianças estão sendo abençoadas, onde são tocadas por Jesus. E ele está dizendo que o reino de Deus não pertence aos que dele se acham dignos. Ele usa a figura da criança para dizer isso. Nem é um poder que provoca tão grande temor que as pessoas são obrigadas a se curvar diante dele. Então o reino de Deus não é para os dignos e também não é um reino onde o poder que se impõe sobre as pessoas faz com que essas pessoas sirvam esse reino pelo seu poder. É importante até essa compreensão, e a gente reforça sempre isso para quem esse evangelho está sendo endereçado, para os romanos, que tinham a figura de poder, força e controle como um reino bem estabelecido, e Jesus está dizendo que não é diante de se curvar com poder e tremor para esse reino que demonstra que esse reino realmente é efetivo, que o reino dele é o oposto, a figura frágil de uma criança meiga, inocente de uma criança, se torna o símbolo do reino de Deus para aqueles que estão à sua volta. Ao contrário, é um presente, são tais como crianças. O reino de Deus é um presente para a gente. Os que reivindicam ser merecedores não entrando nele, pois Deus dá o seu reino àqueles que dele nada podem reivindicar. Então o reino não é para a gente que chega dizendo eu mereço isso, mas é para a gente que chega e diz eu não tenho nada para pedir, aquilo que você me dá por graça. E havia um dito rabínico que dizia que dar atenção às crianças era perder tempo. Olha só o ensinamento que Jesus está confrontando quando ele recebe essas crianças, oferece o seu colo. Havia um conhecimento entre os sábios que dizia que isso era perder tempo, e ele diz não. Isso não pode ser. Eles atrelam a essa imagem de Jesus, essa atitude de Jesus como uma atitude de alguém que bebe vinho, que para com quem está bebendo vinho, que é alguém que se associa aos ignorantes, e parar para conversar com crianças é uma atitude, ou são atitudes que não condizem para aqueles que estão buscando um caminho de sabedoria. Então havia uma desumanização da criança, e do mesmo jeito lá atrás, também é muito comum nos dias de hoje. Novamente Jesus está tratando desse assunto, um assunto onde, quem sabe, desse texto a gente pode tirar aí outras implicações, como abuso, abandono da criança e tantas coisas que a gente percebe em nosso tempo que vem sobre as nossas queridas crianças, mas o reino de Deus olha para as crianças de uma outra forma, e é assim que a Igreja de Jesus, os cristãos devem se comportar, devem ter um olhar de carinho, de afeto, e ver nelas o símbolo daqueles que estão recebendo o reino de Deus e experimentando dele de uma maneira muito preciosa. Ok? Aí o próximo texto é o jovem rico, esse menino gente boa que se aproxima de Jesus e com uma pergunta justa, digna, alguém que está inquieto, e a sua inquietação é que ele quer ter certeza de vida eterna, e ele vai em busca de Jesus. É um rapaz moralmente ajustado, bem estabelecido economicamente, mas com uma crise existencial e buscando sentido para a vida e para o futuro.
E alguns dizem que essa história é a chave para entendermos todo o capítulo 10, mostrando-nos que a salvação é um dom gratuito por meio da fé em Jesus Cristo. Nós confiamos no Senhor como uma criança confia nos seus pais. A gente acabou de ver isso. Não merecemos o amor e o favor de Deus por guardar a lei, que era o que o jovem estava dizendo a Jesus Cristo, dizendo, tenho feito tudo, estou guardando a lei, tudo que está escrito. Eu tenho cumprido de uma maneira muito profunda e eu estou querendo saber se eu estou garantido, se a hora que tudo isso acabar tem um lugar reservado para mim e você pode me dar essa resposta. Especialmente quando procuramos brechas, tentando justificar nosso comportamento pecaminoso. Todas as pessoas, como crianças indefesas, recebem a bênção de Jesus e entram no reino por meio da fé nele. Então, esse texto é um texto que está dizendo o único caminho para que a gente possa ter a certeza, ou ter essa pergunta respondida diante do dilema do nosso coração, desse grito por uma existência que extrapola esse tempo, esse momento, diante do grande medo e pavor que a gente tem da morte, que é uma realidade, como que a gente lida com isso e qual é a certeza que a gente tem de uma vida eterna. E Jesus está dizendo que isso só pode ser uma experiência, um mistério experimentado a partir da sua vida e da fé colocada nele. Jesus procura ajudar o homem a refletir sobre a soberania de Deus. Só ele é bom no sentido absoluto. Assim, referir-se a Jesus como bom seria o mesmo de chamá-lo de Deus. Muitas vezes eu olhava para esse texto e falava, mas por que Jesus não aceitou isso de uma maneira tranquila, né? Parece que é uma repreensão. Mas na realidade Jesus está dizendo a ele o seguinte, você está reconhecendo a minha divindade, você está reconhecendo que eu sou bom. Então não é uma repreensão, mas é a busca de ver na confissão do rapaz alguns sinais do que ele já percebia em sua vida, dizendo, se você me chama de bom, você me chama de Deus. E de fato, ele é Deus, né? O Deus que habitou entre nós. Então era esse caminho que ele estava construindo de raciocínio com o jovem rico. Jesus não está interessado em que o homem se torne pobre, mas sim que humildemente se lembre do que a ordenança mais importante é amar a Deus sobre todas as coisas. Exatamente o primeiro mandamento da lei. O jovem tinha ideia de um tipo de obediência exterior, normalmente ensinada nas sinagogas aos meninos a partir dos 13 anos. Então era esse ritual que ele está cumprindo. Não sabemos a idade dele, mas ele já tinha aprendido isso aos 13 anos e havia cumprido. E você vai perceber que quando ele é questionado sobre o que se deve fazer, ele está falando, eu faço tudo isso e não me falta nada. E ele assume essas responsabilidades a partir dos 13 anos e está fazendo isso de uma maneira muito correta. E aí Jesus chega para o ponto crucial e toca nesse amor que ele tem a algumas coisas, e isso se torna um impedimento, e ele vai utilizar aí a figura do camelo e da agulha. Mas eu gostaria que você olhasse para o versículo 21, percebendo que há um amor de Jesus nas suas palavras. O texto nos fala, Marcos é cuidadoso para nos dizer que Jesus olha para ele fixamente, ele ama esse jovem, ele diz essas palavras, essa verdade em amor é dita. Então não é uma exortação, não é uma palavra que chega como se estivesse desconsiderando ou tratando esse jovem, seus questionamentos sem uma sensibilidade, mas Jesus ama e por amor ele diz as coisas reais e a verdade que precisa ser dita. E Jesus usa essa figura já conversando com os discípulos. O próximo texto vai nos falar do perigo das riquezas, e aí ele vai trabalhar isso usando a figura da agulha e do camelo. Tem muitas interpretações sobre esse texto, eu vou seguir por uma linha, mas existem outras coisas que tentam interpretar o que é essa agulha, esse camelo, mas eu vou ir por um caminho aí
que os arqueólogos nos apontam, né, dizendo que havia nos muros de Jerusalém uma porta muito pequena, chamada de agulha. A gente está agora a partir do versículo 23 até o versículo 31, ok? E através da qual um camelo só conseguia passar de joelhos. Então essa agulha pode ser que seja essa porta em Jerusalém, e o camelo como um animal, o maior animal, um dos maiores, né, do seu tempo, conduzido por um homem, poderia passar de joelhos. Então deveria haver um esforço humano, uma energia colocada naturalmente. Esse camelo não passaria por ali. Por outro lado, é evidente que Jesus procura mostrar o contraste que havia entre o maior animal da Palestina na época. Isso para mostrar que não há obra ou habilidade humana que possa ter mérito suficiente para que alguém tenha acesso ao reino. Isso só é possível a Deus, que por sua vez oferece esse dom graciosamente ao ser. Então, o ponto central na conversa com o jovem rico, e agora o perigo das riquezas, é dizer que não tem como o homem construir o seu caminho de salvação. Não tem como o homem alcançar a vida eterna a partir dos seus méritos, a partir dos seus esforços, a partir de quem ele é. Deve haver um movimento gracioso. Isso quem possibilita essa porta é o próprio Cristo. Ele é a porta e só pode chegar até tão grande salvação por intermédio dele. No versículo 24, diz que os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Por que Jesus mostra isso? Porque os judeus consideravam a riqueza uma marca do favor de Deus. A gente ainda consegue ver flashes, né, dessa realidade em nossos dias, no caminho da espiritualidade de muitas pessoas, de interpretação da relação com Deus. Então isso não é novo, interpretar a riqueza como marca do favor de Deus, e muitos judeus interpretavam assim. Os discípulos pensavam que as pessoas ricas tinham mais chances de entrar no reino de Deus por causa de todas as coisas boas que tinham condição de fazer. Filhos, quando ele começa no versículo 24, novamente é uma conversa carregada de ternura. A gente está vindo do jovem que ele ama. Agora a palavra filhos é uma expressão de afeto, e ele fala da dificuldade de entrar, da impossibilidade disso acontecer. A gente chama isso de eufemismo. Nenhuma pessoa jamais entrará no reino de Deus por meio de sua própria razão ou força. Ou seja, ele tira das mãos humanas toda a possibilidade de construir sua salvação, de construir seu caminho de vida eterna a partir dos esforços dos seus braços. E com isso, com o episódio do jovem rico e também com a questão do perigo das riquezas, a gente percebe a seguinte verdade. Tendo o episódio do homem rico como base, Jesus segue elaborando sobre a dificuldade de entrada no reino de Deus. Como uma tripla progressão de afirmações, ele coloca em xeque conceitos populares de vida. Quais são? No versículo 23, quão difícil entrarão os que têm riquezas. No versículo 24, quão difícil é entrar no reino. E no versículo 27, ele vai falar da impossibilidade. Para os homens é impossível. Então, qual é a conclusão que a gente chega diante do caminho difícil, da dificuldade, da impossibilidade? A conclusão é que somente Deus pode salvar. Então, esse é o ponto central do capítulo, e essa é a verdade de Deus baseada na história do jovem rico, conectando com o perigo das riquezas, é que somente Deus pode salvar. O próximo assunto é Jesus anunciando outra vez a sua morte e ressurreição, agora dando um tom um pouco mais difícil para essa realidade que está chegando. No versículo 34 ele fala dos acontecimentos, fala de um escarnecimento, vão cuspir nele, açoitá-lo, matá-lo,
mas depois de 3 dias ele vai ressuscitar. E agora essa é uma conversa que ele vai ter com os 12, versículo 32 nos mostra essa agenda agora e essa conversa tendo com seus discípulos, essa energia e esse tempo e esses ensinamentos que se concentram mais nos discípulos. A gente está vendo que a segunda metade do Evangelho tem como finalidade mostrar isso também. Essa é a última viagem de Jesus a Jerusalém. Marcos destaca 3 coisas. Jesus nada cede em sua determinação de cumprir a vontade de Deus, o que inclui sua morte em Jerusalém, obediência dele, mesmo sendo o filho do homem, né? Aquele que o profeta havia anunciado, que os profetas haviam anunciado melhor, e ele está se colocando nessa figura messiânica e de obediência. Ele continua liderando o caminho enquanto outros o seguem, então isso é muito importante, porque os romanos estão olhando para Jesus, os romanos convertidos estão vendo um Cristo frágil, vulnerável em uma cruz, e como que eles podem olhar para ele e tê-lo como Senhor diante de uma realidade tão frágil e vulnerável. Mas Marcos mostra que ele é Senhor sobre todos os acontecimentos, sobre a história, e é soberano na construção desse caminho em direção à crucificação, que ele não foi conduzido pelas mãos humanas, mas há uma aliança, um plano eterno de Deus que está se cumprindo a partir de Jesus Cristo, e ele é Senhor da história, da sua própria história, e não está vulnerável nas mãos dos soldados romanos. O clima emocional é intenso, você percebe que cada vez mais isso vai ficando. Imagine só ele dizendo isso aos discípulos, o que está no versículo 34, o que está passando na cabeça deles, os acontecimentos, quem sabe um sentimento de medo, de pavor, começa a tomar conta do coração dos discípulos. Ao mesmo tempo, Jesus vai em frente, esse profundo senso de urgência, um profundo senso de entendimento que a hora está chegando, e os pés de Jesus se direcionam para isso. Apesar de temerosos, os discípulos o seguem. Muitas perguntas e conflitos passam pela vida dos discípulos diante da possibilidade de alguma dúvida sobre ele ser mesmo o Messias, né? Isso vai se comprovando a cada passo, mas sem dúvida isso é um tipo de sentimento que passa pelo coração dos discípulos. A gente já viu isso em aulas anteriores, como que demorou para que houvesse uma confissão dos discípulos reconhecendo Jesus como Messias, isso depois de vários acontecimentos. Então isso é uma realidade que está sendo construída a partir da autoridade dele na tempestade. Então muitas coisas para que essa certeza fosse firmada, e ela é consolidada após a ressurreição, ao ponto de todos morrerem de maneira trágica por essa verdade que está sendo construída nos evangelhos em dias como esse, nesse caminho que Jesus está seguindo. Aí a gente chega para o próximo pedido, que é o de Tiago e João, e a gente parece que volta para aquele mesmo estado do capítulo 9, do versículo 35, quando eles estão discutindo entre eles, no versículo 34, quem era o maior. Era uma conversa do caminho, né, que Jesus percebeu e deixou com que eles ficassem conversando ali num tom mais baixo, para que não fosse percebido por Jesus. E eles estavam querendo saber quem era o maior no reino dos céus. E Jesus faz a pergunta, há um silêncio, ninguém diz nada. E novamente agora há um pedido de Tiago e João, querendo que eles tivessem uma cadeira especial, um ambiente mais bem preparado para eles, né? E aí Jesus, um querendo sentar à direita e o outro à esquerda, né? Deixa a gente ser aí nessa ambiente celestial, nesse reino que está sendo implantado. Nos coloca um de cada lado. Havia toda uma figura simbólica de poder nessas questões da direita e da esquerda e do centro, e eles queriam ocupar a primazia nesse reino, e já estão adiantando isso, né? Estão adiantando o pedido, estão
conversando, estão ajustando e acertando os acordos de maneira antecipada. A expressão usada originalmente por Jesus, aqui traduziu por beber do cálice da salvação, é assim que ele vai tratar desse assunto, significa em hebraico compartilhar o mesmo destino de alguém. É assim que ele começa no versículo 38, podei vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado, diz o versículo 38. No Antigo Testamento, o cálice de vinho era sempre usado como uma metáfora em relação à ira de Deus contra o pecado, especialmente contra a rebelião deliberada do ser humano. Portanto, o cálice que Jesus tinha de beber diz respeito ao castigo divino dos pecados que ele mesmo suportou no lugar de toda a humanidade condenada. Então, isso é o símbolo do cálice, a ira, é o pecado, é o sofrimento. É esse cálice que ele está dizendo que vai beber e está perguntando: vocês vão conseguir suportar, experimentar disso, receber o cálice que eu estou pronto para tomar, a condenação que eu estou prestes a receber, que é a condenação de toda a humanidade, colocar sobre os meus ombros, sobre essa realidade que eu estou apontando, sobre isso que vocês estão também falando e querendo experimentar. Jesus usa a palavra batismo, cujo significado tem a ver com mergulho na água, para enfatizar seu mergulho no mais profundo dos sofrimentos, para nos salvar da pena do afastamento eterno do Pai. Então essa por isso que o Evangelho é o anúncio da reconciliação de Deus com os homens a partir de Jesus Cristo, que Ele reconciliou o mundo, nos reconciliou com Deus, pacificou a relação, pacificou a ira de Deus, e nós estamos reconciliados com Deus por intermédio de Cristo Jesus. Esse é considerado por muitos teólogos e exegetas como o versículo-chave de Marcos. Jesus veio ao mundo como o único servo, só Ele é bom, e Ele é a síntese do bem, que viveria e entregaria sua vida à morte para a redenção de todo ser humano que nele crê, como profetizou claramente Isaías, no 52:13 e 53:12. A palavra resgate, em seu sentido original, traz o significado do preço total pago pela libertação de um escravo. Então, esse é o cálice que Jesus está bebendo, é um mergulho para os dramas e sofrimentos, e eles não estão conseguindo compreender que o reino de Deus e o desígnio, o caminho de Jesus é esse caminho de entrega, é um caminho de serviço e não um caminho de poder. E aí ele vai tratar da questão de ser servo no reino de Deus. Ele vai dizer que a cultura do reino não é a cultura desse tempo, não é o jeito que a gente interpreta a vida e o poder que vai dar o tom do reino de Deus. Ele está dizendo: entre vós não é assim, no reino de Deus não vai ser assim. No versículo 43, ele fala no 42, mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio através de poder, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade, mas entre vós não é assim. Entre vós não é assim. Aqui a conversa é outra, o papo é diferente, e vocês precisam aprender a partir de um novo ensinamento. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós será o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós será servo de todos. Eu acho que a gente já trabalhou essa questão de servo um pouquinho atrás, e a gente usou a figura do garçom, aquele que serve, aquele que prepara o ambiente. E novamente essa é a figura. No original grego a palavra diáconos é usada para demonstrar essa atitude de Jesus como serviço voluntário, movido por amor de um cristão em ajuda ao seu próximo. A expressão grega doulos significa serviço obrigatório do escravo, relaciona-se ao nosso procedimento
dentro da comunidade cristã. Então, a comunidade de Cristo Jesus é uma comunidade de servos, de pessoas que estão servindo umas às outras de uma forma muito especial. E, por último, a gente tem aí a cura do cego Bartimeu. Ok? Bartimeu, dos versículos 46 até o versículo 52, Jesus está indo para Jericó. A jornada era em direção à entrada triunfal em Jerusalém. E quem sabe, mesmo eles tendo esse discurso todo, nos distanciando da imagem de poder, quem sabe, mesmo assim, dos discípulos podem estar pensando que em Jerusalém o poder e a glória, a revelação dele se tornará efetiva muito mais numa expectativa de um rei como Davi do que aquele que está direcionando a sua própria história para a cruz. E aí surge esse cego e os discípulos, mais uma vez, como fez com as crianças, repreende o cego, dizendo que não tem tempo, não há espaço nessa jornada em direção a Jerusalém, ao ambiente de poder, para se preocupar com questões que estão não tão centrais diante do grande acontecimento. Mas Bartimeu demonstra o significado do discipulado, ele ultrapassa todos os obstáculos a fim de alcançar o único que poderia ajudá-lo. Ele sabe que não merece favor algum e apela apenas para a misericórdia de Deus. Diferente até do jovem rico, que chega apresentando a si mesmo e com amor, Jesus diz a ele, esse daqui chega com um grito de misericórdia, dizendo, eu não tenho nada de bom para apresentar. Bartimeu pede a Jesus para receber a visão, uma solicitação que contrasta profundamente com a resposta idêntica de Jesus no versículo 36, quando eles pedem algo para Jesus no 36, o que vocês querem que eu vos faça? E eles fazem um pedido de Jesus, diz, vocês não estão entendendo ainda o que é o reino de Deus. E agora, diferente, diante do pedido, pelo caminho da misericórdia, pelo caminho da incapacidade humana, do reconhecimento das limitações de um homem miserável, o Senhor Jesus toca esse ambiente, esses olhos se abrem, esse homem é visitado pela graça de Deus. E quando ele faz a mesma pergunta para os discípulos têm uma resposta totalmente contrária e distante daquilo que deveria ser a conversa, e esse homem consegue, nos parece, um entendimento muito mais claro de como deve se apresentar diante de Jesus do que os discípulos que estão caminhando com ele. Por isso que a gente percebe um caminho de discipulado se cumprindo. Se Marcos tem a ideia de fazer uma conexão dessa mesma pergunta, a gente não sabe, mas que nos parece estranho, sim, nos parece um pouco, né? Depois disso, quando Bartimeu conseguiu o que pediu, demonstrou ao seguir Jesus aquele que teve compaixão e ouviu quando clamava. No versículo 46 e 47, nos fala que sua esperança ao perceber que o caminho do Evangelho passa por ele, essa trajetória rumo ao Calvário passa pela história, pela vida de Bartimeu, do mesmo jeito que o Evangelho passa pelas histórias de pessoas mais sofridas, vulneráveis, que carregam aí os seus dilemas e as suas dores. O Evangelho passa pelo caminho de gente que está sofrendo à beira do caminho. No versículo 48, nós percebemos a falta de compreensão daqueles que andavam com Jesus e não compreendiam o significado da missão, como estava distante o que Jesus estava ensinando, estava demonstrando da compreensão deles, dizendo não há espaço. Eles pedem para que ele fique quieto, que o grito dele não será ouvido, mas de repente Jesus para a marcha e diz, alguém está gritando, e o significado de misericórdia é aquele que acolhe dentro de si realidades vulneráveis, pessoas frágeis, como se fosse a ideia de um útero gerando um ser frágil. Então essa é a ideia de ser misericordioso, de você tomar
nas suas mãos realidades frágeis, de pessoas frágeis, de sofrimento e de dores, e absorver isso com afeto. Então, ser um misericordioso é estar aberto para as histórias de sofrimento e de angústia que as pessoas estão vivendo, e ter um movimento de restauração e transformação da vida dessas pessoas. E é isso que esse cego Bartimeu está pedindo a Jesus, que ele consiga absorver a sua história vulnerável, frágil e miserável, e que ele possa dar um tom gracioso e diferente para a sua vida e para a sua jornada. Ele se aproxima de Jesus ao ser chamado pelo próprio Cristo, fala: pode vir aqui. Quando ele joga a capa, essa capa era como se fosse um símbolo que o governo dava a ele de vulnerabilidade social. Essa capa ele colocava sobre os ombros e dava a ele a possibilidade de ficar à beira do caminho, recebendo as esmolas e ser sustentado pelas esmolas das pessoas, pela solidariedade. Então, ao jogar a capa, ele está abrindo mão de um símbolo que estava sobre ele, de ser ajudado pelas pessoas, de sustento, e está caminhando agora para uma nova vida. Ele está deixando uma realidade que estava sobre ele há muitos anos para viver sobre um novo momento da sua vida. Então, o jogar da capa também tem a ideia de uma mudança radical na sua vida, na sua agenda, no seu dia a dia. E quando Jesus faz a pergunta: o que você quer? Nos parece óbvio, mas há as consequências de ser tocado pelo Evangelho. Primeiro, essa capa já não estará mais nos seus ombros, você vai ter que sair daqui, procurar um ambiente para sustentar sua própria vida. Você não vai viver mais sobre esse ambiente da solidariedade, da compaixão de pessoas amorosas que passam por aqui, e você consegue tirar o seu sustento, mas abrir os seus olhos tem um custo radical e uma mudança extraordinária na sua vida. Então, você quer isso mesmo? Você quer que o Evangelho te abra os olhos ao ponto de você entender que existe toda uma vida para ser esquecida e uma nova vida para ser vivida? Se é isso que você quer, ok, então seus olhos serão abertos. Ok, hoje a aula foi longa, né? Eu tento fazer de 30 a 40 minutos, ela passou um pouquinho, mas também o capítulo é longo e eu espero que ele tenha sido enriquecedor para a sua vida. Foi um prazer poder conversar sobre o capítulo 10. Semana que vem a gente volta para o capítulo 11. Deus te abençoe.